1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 8. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. Quero pregar sobre autoridade espiritual. Diz assim o texto: porque se a trombeta der sonido incerto, quem preparará para a batalha? Agora Romanos capítulo 13, versículo 1, por gentileza. Romanos capítulo 13 diz assim, vamos toda a igreja ler comigo? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. O som da trombeta é a palavra de Deus anunciada. Uma das imagens da igreja é a imagem do exército. O ponto central de um exército é a submissão à autoridade. Quem tem espírito de guerra, tem espírito de submissão. Repete comigo: quem tem espírito de guerra, tem espírito de submissão. Você se considera uma pessoa submissa? Ignorar orientações, não executar direções dadas, rejeitar convocações espirituais, falar mal dos pastores ou permitir que outros o façam, são comuns de rebeldia entre alguns cristãos. Vejamos algumas características de pessoa submissa. Primeiro, ela reconhece facilmente a autoridade. Nós lemos no capítulo 13 de Romanos, versículo 1, que toda autoridade é constituída por Deus. Aí no versículo 2 diz assim, vamos lá, toda a igreja lendo comigo, 1, 2 e... Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, a condenação. Isso é tão sério que você vê pessoas de talento no meio da igreja, você vê pessoas de potencial no meio da igreja, mas elas não decolam, mas elas não rompem. Por quê? Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Segunda característica de uma pessoa submissa. Uma pessoa submissa, fala comigo, não é independente. Ser independente é achar que ninguém é autoridade sobre você. Dois tipos de insubmissão. Primeiro, desobediência, quando Deus nos manda fazer algo e não fazemos. Segundo, presunção, quando Deus não mandou e fazemos a si mesmo. O espírito independente faz com que a pessoa ela faça o que ela quer e não o que a autoridade orienta. Eu nunca vi alguém romper sozinho. Eu nunca vi alguém voar alto sem honrar a autoridade. Porque quando eu honro a minha autoridade, Deus me honra. Quando eu luto pelos sonhos da minha autoridade, Deus levanta pessoas para lutar pelos meus sonhos. A autoridade não é levantada por Deus para bajular o nosso ego, mas a autoridade é levantada por Deus para moldar o nosso caráter. Terceiro, aquele que conhece a autoridade não procura ser autoridade. Como assim, pastor? Na igreja sempre existe aqueles que querem autoridade porque pensam que a autoridade é um tipo de status. Mas a autoridade não é status, é responsabilidade. O submisso, ele cuida do líder. Os rebeldes procuram dificultar a vida do líder, porque querem que ele pague um preço pelo status que possui. O rebelde sempre acha que é melhor que o líder. Quarto ponto, só são 6.
Aqueles que são submissos, eles são tardios para opinar. Aquele que é submisso deseja ouvir a opinião da autoridade, antes de expor a sua própria, e só a fará se realmente for contribuir para ajudar e resolver problemas. Ninguém se torna autoridade porque tem muitas ideias. Ninguém se torna autoridade porque é muito inteligente. Eu prefiro trabalhar com pessoas fiéis, com um potencial um pouco menor, do que com pessoas cheias de potencial, mas elas não são fiéis. Eu vou repetir. Eu prefiro pessoas que elas não são tão ágeis, mas são fiéis, do que pessoas que são ágeis demais e não têm fidelidade. Sabe por quê? Porque quando a pessoa não é fiel, ela vai gerar algo insuportável para a sua vida. A extensão da nossa autoridade é a exata medida do nosso conhecimento da vontade de Deus. Quando for dar uma opinião, fale da parte de Deus o que está na mente de Deus. Quinto, a pessoa submissa é sensível a rebeliões e iniquidades. O que você sente quando alguém age com rebeldia? Fica do lado dela, concorda com as suas ideias, fica calado? Se pessoas rebeldes sentem liberdade para falarem mal da autoridade perto de você, pode ter certeza, você, no silêncio, concorda com as ideias dela. Perto de mim, ninguém fala mal de autoridade. Por quê? Porque já me conhece. Não vem falar mal do meu pastor, pastor Jerônimo. É perfeito? Não. Mas é a minha autoridade, ninguém fala. Ninguém fala mal do meu presidente, pastor Mário de Oliveira, presidente do Conselho Nacional. Ninguém fala mal para mim do meu presidente do Conselho Estadual, pastor Antônio Genaro. Ninguém fala mal do meu líder pastor Leandro Genaro, do meu líder pastor Stefano Aguiar. Por quê? Porque já sabe, o Flamarion é fiel. Eu estou há 17 anos em Governador Valadares. O meu segredo não é pregar muito bem, prego normal. O meu segredo não é orar muito, tenho que orar mais. Meu segredo não é ir no monte, preciso ir mais. Esse ano acho que eu fui 2 vezes no monte. O meu segredo não é jejuar tanto, de jejum, mas preciso jejuar mais. Mas eu quero ver alguém que honra tanta autoridade quanto eu. Então isso me faz decolar. Potencial reduzido, mensagem simplesinha, mas eu honrando a minha autoridade. Eu aprendi que se a minha autoridade falar que esse púlpito é gelatina, eu meto a boca. Peraí, pastor, mas é acrílico, vai quebrar seu dente. Não vai não, sabe por quê? A minha autoridade é profeta de Deus na minha vida. O que eles falam, Deus faz virar verdade, Deus faz acontecer, Deus faz virar o que eu preciso. E para encerrar, 6º e último ponto: aquele que é submisso consegue levar os outros à submissão. Precisamos perceber que a autoridade é em todo lugar. Existe autoridade em todo lugar. Em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Pessoas submissas passam um espírito de submissão. Tome hoje uma posição em sua vida.
rejeite todo espírito sutil de rebeldia e mergulhe profundamente na honra à autoridade, para que as suas orações não sejam interrompidas, para que Romanos capítulo 13, versículo de número 2, não venha acontecer na nossa vida, para que o céu não fique fechado, para que eu não traga sobre mim ordenação, condenação, mas que os céus estejam abertos sobre a minha vida. Para fechar, João Batista tinha sonhos, mas ele sabia que sonhos sem estar debaixo de autoridade vira pesadelo. Jesus tinha sonhos, mas Jesus sabia que sonhos sem estar debaixo de autoridade vira pesadelo. O que Jesus faz? Ele procura uma autoridade chamada João Batista, se submete a ela, tanto que João fala: mas peraí, Jesus, o Senhor, eu vou te batizar. Jesus falou: você é meu pastor aqui, me batiza. Jesus é batizado porque ele tinha sonhos. Fica de pé para a gente orar, por favor. Abra as mãos assim, por gentileza. Diga comigo assim: quando eu honro a minha autoridade, o próprio Deus me honra. Comece agora a orar pela sua autoridade nesse momento. A sua autoridade espiritual, o seu pastor, o seu líder, as suas famílias, em nome de Jesus.